Bom, vamos prosseguir então. Nesse segundo tempo do dia de hoje, teremos o nosso amigo Roberto Lúcio, que já tem nos atendido outras vezes, voltando a essa casa para falar de Deus, Cristo e caridade, com foco na atuação dos degradados sedentos de justiça. Estará abordando propósitos de servir a causa de Deus, justiça divina, novos caminhos, revivescência do cristianismo. Vamos passar então para ele a palavra. Bom dia para todos. É muito interessante a postura da espiritualidade, né? Sem nenhum fanatismo, quando a gente é precedido de um pedido tão importante como o que o nosso irmão José Geraldo fez, e que, ao mesmo tempo que é um chamado, a gente entende também que é uma denúncia, né? E nós, quando recebemos o convite, né, e a gente fica muito feliz de poder estar voltando. Eu não sei se o convite se repete porque está faltando gente para falar, né? Sobra muito pouca gente, ou se a nossa fala acaba chamando de alguma forma a atenção. Mas eu, no meu atrevimento, fiquei pensando o que falar sobre esse tema. O que pensar sobre uma temática que ela envolve, durante esses dias de encontro, muita coisa envolta em história, em avaliação de fatos. E nesse sentido, eu acho que para se ler sobre história, nós temos aí livros e elementos o suficiente para quem quiser pensar mais nisso. E eu me preocupo cada vez mais por mim, não é pelos outros. Tudo aquilo que eu recebo de convite para dizer, pensar o que isso é importante para mim. Então, nós vamos estar certamente refletindo muitos dos pontos que nos foi colocado para pensar, mas de um ponto de vista um pouco diferente. Eu só gostaria de fazer algumas colocações para que a gente entenda aonde surge essa expressão dentro do movimento espírita brasileiro, que é Deus, Cristo e caridade. Parece que é uma coisa que é tão óbvia, mas a gente vê que não é tão óbvio. Falando um pouco sobre o movimento espírita brasileiro, que se iniciou no século XIX, com a assistência e o trabalho de diversos profissionais da saúde, médicos, que foram para a França e se formaram em homeopatia, e voltando para o Brasil, trouxeram informações acerca
das mesas girantes e daquilo que estava se encaminhando na Europa, abrindo um espaço para o trabalho, onde Kardec constitui toda a sua tarefa de codificador da doutrina. Então, é muito importante a gente pensar que essas ideias chegaram a nós por profissionais da área da saúde. E isso faz a gente refletir o quanto que os conhecimentos espíritas, a realidade da moral cristã, tem um papel importante, fundamental, primordial, poderíamos dizer, na questão da saúde humana. Infelizmente, muita gente se acerca da doutrina por problemas de saúde, mas buscando simplesmente se livrar daquilo que lhes é incômodo, sem entender qual que é o papel saneador da doutrina na vida de cada um de nós. E mesmo naquele instante, eu acho que as pessoas não conseguiram refletir que a doutrina espírita não tem significado nenhum, se ela não servir para nos melhorar. É um grande desafio, porque nós estamos habituados a fazer um caminho de acreditar que as pessoas precisam melhorar, e nós fazemos essa postura o tempo todo sem refletir na nossa própria melhora. Eu fui pensar melhor e entender melhor isso numa história que se conta, que diz que a humanidade, ela sai na luta da busca das suas soluções numa grande fila, onde as pessoas enchem dois embornais, o embornal das suas virtudes e o embornal das suas deficiências. E que as pessoas colocam esses embornais e colocam as virtudes para frente e as deficiências para trás. E que na fila, todos nós só vemos aquilo que nós temos de bom. E nós só vemos aquilo que os outros têm de ruim. E eu acho que é assim que, infelizmente, nós caminhamos. É assim que nós fazemos essa estruturação. E se a gente não pegar qualquer que seja o tema dentro da doutrina para refletir nessa mudança que a gente precisa fazer, nós vamos ficar perdidos. O movimento espírita, ele vive em contenda desde que ele surgiu. Desde que ele surgiu. E a expressão Deus, Cristo e Caridade, ela surgiu nessa sociedade de estudos espíritas no Rio de Janeiro. E para vocês imaginarem que as brigas já eram tão grandes, que um tempo depois essa sociedade muda de nome por causa de brigas entre os espíritas no Rio de Janeiro. Ela vai se chamar Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. E um espírita
um tempo depois, alguém importante, que eu acho que não vale a pena dizer o nome, para a gente não estar denegrindo a pessoa, mas ele faz um comentário no movimento espírita, quando isso muda, ele disse assim: por que esse nome? De acadêmico nada tem esses ignorantes que acreditam conhecer o espiritismo. A briga já era uma realidade. Então eu fico pensando, quando os espíritos propuseram esse nome a essa instituição, que de alguma forma ela tem um papel importantíssimo na história do espiritismo, e ela vai fazer parte, né? Ela tem o Centro União do Espírita Brasileiro, que é uma instituição que eles buscam construir uma federativa e que depois vai dar origem à Federação Espírita Brasileira. Por quê que os amigos espirituais sugeriram essa ideia de Deus, Cristo e caridade? E a briga, né, ela envolvia grandes nomes da doutrina, né? Eu coloquei aqui alguns, muito poucos, porque eu acho que a gente não tem condição de encaminhar de uma maneira histórica, e não é aquilo que eu me proponho, de alguns grandes pioneiros do espiritismo brasileiro. O Antônio Silva Neto, que é um dos grandes fundadores do Grupo Confúcio, que é uma das grandes orientações que o movimento espírita teve. Dali surgiram grandes orientações, ele criou uma revista espírita no Brasil. Eu coloquei o Joaquim Carlos Travasso, que eu acho que isso que se chama médium na vida, porque foi esse homem que deu a Bezerra de Menezes o primeiro livro que Bezerra leu, que foi o Livro dos Espíritas, e que fez com que Bezerra fosse essa grande figura desse momento. Embora talvez mais novo que a maioria deles em conhecimento espírita, a sua postura íntegra, ética, de caridade verdadeira, segurou muito essas brigas nessa situação. E nós temos aí Bittencourt Sampaio e Antônio Luiz Saião, que fazem parte da fundação dessa Sociedade dos Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade, e que juntamente com esses outros companheiros tiveram um papel importante na unificação. Mas qual que era esse chamado e qual que era a proposta da espiritualidade nesse sentido do Deus, Cristo e caridade? O que nós vivíamos já era uma luta, chamava-se, tínhamos dois grupos espíritas que se brigavam, não eram instituições, eram grupos filosóficos. O grupo que se chamava de espiritismo científico e o grupo de espiritismo místico. O grupo científico, ele não aceitava o aspecto religioso da doutrina espírita. Para eles, o espiritismo era filosofia, ciência e moral, sem nenhum contexto com a religião. E eles compartilhavam com uma ideia que não desapareceu, ela caminha ainda hoje no movimento espírita internacional, e tem gente no Brasil que faz esse tipo de crítica, que Kardec teria lançado o Evangelho segundo o Espiritismo para agradar a Igreja Católica, a facção dominante religiosa na Europa, e ter um espaço para fazer essas coisas, mas que essa questão da religião não caberia dentro da doutrina espírita.
E essa briga, ela foi móvel de muitos momentos de confusão, né? Para que o movimento espírita não se perdesse, foi fundamental a figura de Bezerra, que, embora tivesse uma leitura científica muito grande da doutrina, ele compreendia o valor do aspecto religioso que muitos espíritas já desenvolviam no Brasil e que tentou fazer um meio de campo. E eu falo que as vibrações não devem ter sido muito fáceis, porque acaba ele sofrendo um acidente vascular cerebral grave e desencarnando rapidamente, porque a gente não pode desvincular essa situação. E a energia nossa, o que nós podemos provocar nas criaturas, principalmente quando uma criatura tenta resolver uma contenda tão grave. Isto não é uma coisa do século XIX. Né? As contendas doutrinárias, elas persistem até hoje. O movimento espírita, que parece ser um movimento único, é talvez muito mais facetado do que as denominações das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, não dizendo que tudo é igual para que não ofenda as igrejas tradicionais, mas elas são muito facetadas e o movimento espírita não é diferente. O que a gente vê na prática é que, se as contendas às vezes não são filosóficas, elas são muito mais complicadas, porque elas passam pelo orgulho, pela vaidade dos grupos, pelo desejo do poder, de ser dono do saber, pela dificuldade de compartilhar, de dividir. E a gente vê que essa divisão, ela permanece. Nós sabemos, a gente não precisa sair da nossa cidade, né? Existem várias casas espíritas, não é uma, várias casas espíritas em Belo Horizonte que se recusam a fazer qualquer propaganda de qualquer evento, qualquer atividade de outra instituição espírita. Existem vários dirigentes de casas espíritas em Belo Horizonte, que devia ter uma coisa diferenciada, que dizem às pessoas que frequentam a sua casa que você não deve ir a duas casas espíritas, que você vai misturar energia, vai complicar. Eu nunca vi isso. Mas misturar energia deve ser uma coisa melhor do mundo. Porque o homem só está na Terra porque a gente fez uma misturada de raça, e quem tem mistura de raça é que sobrevive mais do que as raças puras no mundo. Os miscigenados é que são melhores de saúde, de contexto, do que aqueles que são chamados raças puras. Mas a gente vê que isso persiste. Né? A gente tem casa espírita que é dona do mentor espiritual. Então, quando o espírito que manifesta é alguém que era da casa espírita ou da família de que dirige a casa espírita, aí é que é uma confusão. Porque o familiar, enquanto encarnado, ele podia fazer palestra em qualquer lugar, mas ele não pode aparecer em qualquer centro. Porque ele só pode aparecer no centro da família dele, porque lá que era a propriedade, que era a coisa, que era a situação. Então, eu estou trazendo isso para a gente pensar, né? Nós vamos falar sobre Deus, Cristo e caridade aqui, mas pensar que eu não estou falando de algo histórico que está longe de nós, não. É algo muito vívido.
E pior do que isso, nós temos em casas espíritas grupos que se brigam, que se acham donos da verdade, que se acham poderosos e que têm que ser obedecidos pelos outros que estão ali dentro. Né? Que se esquecem que nós estamos todos no mesmo time e todos nós julgamos no mesmo lado. Né? Sobre isso eu falava, eu escrevia esses dias para uma pessoa sobre isso, dizendo isso, que nós estamos do mesmo lado. Né? Se as pessoas não entenderem isso, né, os grupos quebram, se destroem. Se antigamente nós tínhamos aí o espiritismo científico e místico que criava essa aresta ruim, nós temos hoje vários grupos que defendem A, B e C. Há muitos anos atrás eu dizia a alguém muito querido, que eu sei que não agradou o meu dizer, eu falei assim, olha, vocês ficam aí numas querelas de coisa que vocês não podem provar? As suas falas e as falas daqueles que te distratam, elas estão sendo colocadas num site evangélico e eles colocam lá, escrito lá em cima, né, com os vídeos seus. Se os espíritas não se entendem, não sabem quem é quem, como é que eles podem dizer que eles defendem a verdade? Nós mesmos somos os detratores da doutrina espírita. Nós não estamos precisando de ninguém do lado de fora para fazer isso. Né? Embora, né, com o histórico de quase 150 anos de doutrina espírita no Brasil, né, nós continuamos mantendo essas querelas e essas contendas que nós trouxemos atavicamente da Igreja Católica, da Igreja Reformada, das outras estruturas filosóficas que a gente vivia. Né? Nós continuamos sendo assim. Eu falo que, como eu trabalho com o psiquismo das pessoas, eu chego no centro espírita e eu consigo avaliar se o centro espírita é católico ou protestante, que é fácil avaliar. É os tipos de música, o jeito que faz, a forma que faz, porque uns é dirigido por pastor, outros é dirigido por padre, uns por umas irmãs de caridade, que eu disse, elas devem ter sido ruins demais, gente, porque elas continuam autoritárias, bravas, criando igualzinho. E fica apontando para o outro, o problema não é o outro, não, o problema sou eu. Né? Embora com muita dificuldade, porque eu sou um espírito extremamente complicado, eu tenho tentado ultimamente, cada vez mais, voltar para ver se será que é eu que estou fazendo errado? Será que sou eu que tenho que mudar? Não é, eu não tenho que pensar que o outro tem que mudar, até porque eu não posso mudar ninguém. A única coisa que a minha profissão me ensinou foi isso. Que embora eu trabalhe com psiquismo humano, eu descobri que eu não mudo o psiquismo de ninguém. Eu não sou capaz de fazer isso. Mas a gente tem essa falsa ideia que a gente vai fazer isso com as pessoas e mantendo esse processo. Então o movimento espírita tem um desafio atual, que é um desafio de tentar refletir pelo menos nisso. Refletir. Nós precisamos mudar. É bom estar junto, trabalhar junto. Vem um trabalho igual esse aqui. Eu sei que essa casa está aqui cheia de gente, de diversas casas espíritas de Belo Horizonte. Eu tenho vários conhecidos, né, de uns 5 anos só de doutrina espírita que eu tenho, que está aqui dentro, todos de lugares diferentes, cantando junto, ouvindo junto, fazendo junto. Por que nós não vamos aprender a fazer isso, gente? Isso é bom. É isso que é o nosso desafio. Nós estamos no mesmo time. Né?
E quando eu volto muito disso, é porque eu me lembro, há muitos anos atrás, um grupinho nosso, muitos jovens, preparando um encontro de carnaval, um grupo que teve uma reunião assim, muito doutrinária, que só não saiu supapo, porque eu acho que ninguém sabia dar supapo. Mas assim, todo mundo foi educadamente agradável, falou da mãe do outro com gentileza, as coisas foram muito agradáveis. E quando acabou a sessão doutrinária feliz, que se foi fazer a prece, nós tínhamos um companheiro menino, o espírito, que hoje está reencarnado, ele apresentou na reunião e tudo que ele falava, o Pedrinho já ouviu falar nele, tudo ele era futebol. E ele virou e falou isso. Né? Quem coordenava a reunião naquele momento era o Walter Borges, e ele virou e falou assim, Walter, vocês todos precisam pensar, porque quem joga no time de Jesus, joga para o mesmo gol. Então, esse é o nosso desafio. Porque esse é o desafio que me transforma, que me modifica. Aonde eu aprendo o lugar que eu tenho que estar. Que é o meu lugar de servir, não de ser servido. O lugar de fazer e não de mandar. O lugar de me renovar e não de cobrar a renovação do outro. Então, por causa disso, eu fiquei pensando no que falar para vocês e preparando mais do que esse tema. Eu tenho um monte de palestras esses dias, não só do carnaval, daí para frente. Eu abri um texto do Rubem Alves, que é um autor que eu gosto muito, que me encanta profundamente, com quem eu aprendo todos os dias. E o Rubem Alves, eu abri uma página dele que se chama As Coisas Essenciais. E aí eu fiquei pensando, né, quando peguei o trabalho para realizar, o que é essencial no Espiritismo? Qual que é verdadeiramente a essência daquilo que nós precisamos dentro da doutrina? E aí eu retomei o título e eu vou tentar trazer uma visão desse título dentro dessa pergunta do Rubem Alves. O que é essencial para a vida? O que cada um de nós precisa mesmo para viver? Essa pergunta talvez seja até mais simples, porque Paulo de Tarso teve o trabalho de nos responder a pergunta, o que a gente precisa para viver? Que ele diz, tendo o que se alimentar e o que cobrir, demos graças a Deus. O essencial da vida era isso. Mas isso não é o nosso escolho, porque o essencial para o sustento é o pão e a gente vive brigando pela manteiga e pela geleia. E se o essencial é o sustento, a gente quer a etiquetinha bonitinha da marca da roupa para poder ser infeliz e brigar nesse sentido da infelicidade. Então, a primeira coisa que é essencial é Deus. Mas quando eu falo em Deus aqui, eu não estou falando simplesmente de Deus como Criador, mas do que Deus representa para todos nós nesse todo contexto de evolução. Lembrando que Deus, né, ele tem uma evolução da ideia de Deus. E a evolução da ideia de Deus vem desde as coisas
mais materiais que foram tidos como Deus em determinado momento, até nós chegarmos na visão antropomórfica de Deus, onde a criatura entende Deus como alguém semelhante ao homem. Aí alguém fala assim, mas tem uma ideia além disso, não é o que o Espiritismo ensina? O Espiritismo ensina. Mas 99,5% da humanidade que conseguiu chegar num lugar lá na frente, continua vendo Deus como esse ser humano. Nós podemos nem vê-lo como um corpo humano, mas Deus gosta, desgosta, pune, agrada, pede e agradece, devolve. Deus, para a grande maioria de nós, tem as qualidades humanas. Deus é tão humano que o nosso Deus erra. Porque ele tem que fazer milagre, ele tem que mudar as coisas, ele tem que fazer uma cura que não tem lugar de cura, porque ele errou. Então ele tem que reacertar o caminho da estrutura da situação. Nós permanecemos nessa visão que Deus é um cara que eu encontro ali e diz, senhor tá bom, vou lá em casa tomar um café, porque se ele tomar café lá em casa, depois ele me dá o que eu quero, que é isso que a gente faz. Mas no movimento espírita é diferente. Não, eu cansei e canso de ver espírita que deixa de ir à casa espírita, porque o filho passou a usar droga, Deus não cuidou do filho dele, que a mulher largou ele largou a mulher, e isso, aquilo, outro, e aí isso perdeu o emprego, que ele está doente, que não vale nada espiritismo. O que a gente está dizendo é que Deus não existe, que Deus não sabe o que está fazendo, que Deus não tem contexto. É isso que a gente está falando na essência. Quem faz esse caminho está dizendo isso. Nós falamos muito em crer em Deus e a gente retoma uma fala do Velho Testamento que Jesus repete, que ele diz, crê em Deus, até os demônios creem. E tremem quando escutam o nome dele. Nem isso a gente faz, nem tremer diante do nome dele a gente não treme. A gente é atrevido diante dele. Então, se a gente acha que Deus é causa primária de todas as coisas, que ele é inteligência suprema, a nossa relação com Deus tem que mudar, gente. Tem que mudar. Eu tenho que entender que o universo está no lugar dele. Não pode. Não pode. Nesse Brasilzinho ordinário que ele está. Não, o Brasilzinho ordinário é o Brasilzinho do povo ordinário do Brasil. Mas não é não, é fulano, é Beltrano, é Brasília. Não, é Brasil. Todos nós, se a gente pode ganhar vantagem escondida achando que Deus não vai ver, que não tem uma multidão, uma nuvem de testemunha, a gente faz. Todos nós. Então, se eu sei que Deus é a inteligência suprema e a causa primária, eu não tenho que fazer uma pergunta que todo mundo vai para a casa espírita fazer. Por que eu estou sofrendo? Você está sofrendo porque você merece sofrer. Agora, por que Deus tem que te explicar isso? Você está em sofrimento e tem que mudar a pergunta. Para que eu estou sofrendo? Para que serve o meu sofrimento? Então, eu tenho que mudar essa conceituação dentro da minha vida. Nós não sabemos o que é Deus.
Porque essa definição ali, ela é só intelectual. Só intelectual. Causa primária de todas as coisas. Você sabe o que são todas as coisas, Marival? Você conhece todas as coisas do universo? Eu achei que você já estava lá. Vocês, geral, já estavam usando, juntinho com o homem. Eu ia perguntar essas coisas. Então, a gente não sabe o que é isso. Eu me lembro, né, que Kardec pergunta aos espíritos, Deus é infinito, eu falei assim, vocês perguntam sobre uma coisa que vocês não conhecem, usando um termo que não entendem. Porque você não entende Deus e não sabe o que é infinito. Então, se nós temos essa informação intelectual, a gente precisa estar fazendo uma transformação afetiva com Deus. Nós precisamos nos entregar, não é entregar e abandonar a coisa, não. Eu tenho que fazer algo a partir do que eu tenho para modificar a mim mesmo. Esse é o processo de situação. Esse é o contexto que nós necessitamos para a nossa mudança. E não ficar no lugar, né, daquele indivíduo que fica olhando o embonal do outro na frente. Né? Tem muita gente, né, que vem para o encontro destes de carnaval, e tem um monte, graças a Deus, por aí, e de todas as religiões, e fica na cabeça assim, eu pelo menos sou bom, estou aproveitando o carnaval, e o povo está fazendo aquilo. Você sabe, quem faz isso está muito próximo de uma história do budismo zen, muito próximo, que conta, né, que o budismo zen, aqueles que são iniciados, eles não podem comer carne, eles têm uma alimentação, não podem ter contatos sexuais, não podem viver os prazeres da carne. E o mestre, andando com o discípulo por uma estrada, de repente ouve um grito de socorro. E esse grito de socorro vinha de um rio. E era uma mulher que estava se afogando, e essa mulher estava nua. Então o mestre pulou na água, foi lá, pegou a mulher nua, carregou no colo e colocou, salvou a mulher e foi embora. E eles caminhando, o discípulo foi com a cara emburrada. Como nós emburramos com Deus a todo dia na vida. E de repente o mestre perguntou assim, por que você está assim? Ele falou assim, o Senhor me ensinou que nós não podemos tocar nas mulheres, que a gente não pode ter contato. E o Senhor entrou na água e carregou aquela mulher e levou para a beirada da água. Ele falou assim, eu a deixei na beirada da água, você a carrega até agora. Então, muitas vezes, nós estamos nesse lugar, nesse contexto. Né? Quantas vezes a gente acha que está servindo a Deus, e a gente está servindo, segundo o livro de Eclesiastes, no seu primeiro versículo, desse jeito, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tudo debaixo da água, acima da terra, no ar, só vaidade. O que move a maioria de nós é vaidade. É ser aplaudido, é ser aceito, é receber esse contexto que a gente não entende. Então nós só compreendemos Deus pelas suas leis. Quando o Espiritismo se ocupa, no Livro dos Espíritos, é uma parte enorme de estudar as leis divinas ou naturais, é porque a única forma que a gente tem para ter uma ideia de Deus é através das leis de Deus. Então, Deus é esse
né? É esse mecanismo que rege todo o universo. E se Ele é supremo, e é Ele que é a causa de tudo, eu tenho que entender as suas leis e me colocar praticando as suas leis para que eu entre em ressonância com Deus. Então, eu tenho um problema gástrico. O médico me disse que eu não posso tomar bebida alcoólica, eu não posso comer tempero, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, posso fazer aquilo outro. Se eu continuo fazendo tudo isso, vai ser diferente, eu vou melhorar, e o coitado do médico que é culpado, que ele não sabe nada e não resolveu minha vida. Mas é isso que a gente faz com Deus. E quando é complicado, porque Jesus fala as coisas, a gente diz assim, ele é Jesus, eu sou eu. Ué, e o que você tem de pior e de melhor do que ele? Ele diz que você é deuses. Que se você quiser, pode fazer o que ele faz e muito mais do que ele faz. E o livro dos Espíritos diz que a gente só não melhora porque a gente não quer, que são pequenos esforços de mudança. O que falta em nós é vontade. Então, nós temos que entender que o referencial que Deus nos traz é o amor. Se a nossa vida não se pauta no amor, ela se perde do lugar aonde ela tem que ir. E é isto que se chama pecado. Do grego amartia, que significa desvio. Eu desviei do caminho que eu tinha que fazer. Só que a lei divina tem atalhos para que você retome o caminho que você perdeu mesmo se desviando. E nós temos que ter atenção a essa questão. E a nossa relação com Deus, eu acho que isto é a coisa mais essencial da vida, porque se Ele é a fonte, a minha fonte, eu tenho que me relacionar antes e acima de tudo com a fonte. Antes e acima de tudo com a fonte. Né? E é por isso que a primeira lei que Kardec apresenta é a lei de adoração. A relação com Deus é uma relação de adoração. Nós precisamos adorar a Deus. Mas o que é adorar a Deus? É ajoelhar, bater a cabeça, incensar, ir para a reunião espírita? Não. Nada disso é adorar a Deus. Adorar a Deus envolve, a gente buscando o capítulo de lei de adoração, a gente encontra essas 3 palavrinhas: gratidão, respeito e reciprocidade. O que significa isso? Primeiro, adorar a Deus é agradecer a Deus por tudo o que nós temos. Ah, mas a minha vida é ruim. Agradece do mesmo jeito. Ela podia ser pior, né? No contexto da vida, nada está ruim o suficiente. Ela pode ser pior. Porque se você não melhorar, as coisas vão ficar complicadas. Você está se afastando de Deus. Não é Deus que faz. Tem uma lei. Se você afasta dele, cada vez que se afasta dele, as coisas são mais difíceis. Não é ele que está te condenando, porque aí você está fazendo ele virar gente. É a lei que está determinada. Quem se afasta dela perde o alimento do amor e tem fome. E essa fome pode chegar à miséria. A escolha é minha, não é de Deus. É a minha escolha. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender é ser grato. É ter gratidão pela vida.
Nós temos tanta coisa e a gente reclama o dia inteiro. O dia inteiro. Sim. Tem uma musiquinha da organização, que é lindíssima. O pessoal ouve lá fora, se esquece. Tem uma musiquinha da evangelização que diz assim: Deus é bom para mim, com Ele eu vou, com Ele estou, Deus é bom para mim. Quer dizer, toda circunstância, Deus está sempre construindo para nós. É uma musiquinha que qualquer criancinha compreende. Eu acho que é um momento sublimado dentro daquilo que a doutrina espírita coloca para nós. Obrigado. Obrigado a você. Eu acho que a gente tem que aprender esse lugar, o lugar da gratidão. E tem hora que eu acho, Marival, que a gente não é grato a Deus por culpa dele. Porque eu fui aprender, trabalhando com dependência química, que um dos maiores problemas da educação da nossa juventude hoje é que os pais resolveram dar tudo para os filhos, mesmo sem os filhos pedir, e quem não tem falta, isso é que o pessoal do amor exigente fala, quem não tem falta não sabe agradecer. Então eu acho que é culpa de Deus, ele nos dá tanto que a gente acha que ele tem a obrigação de ficar dando para a gente o tempo todo. Então, tudo que a gente tem não vale, é aquela coisa do indivíduo assim, a conta de ontem não resolve o que você me pagou, você tem que me pagar a conta de hoje, eu quero é mais, eu quero cada vez mais. A outra palavrinha é respeito, né? Ela vem do grego, respector, do latim, desculpa, gente, respector, coisa do peito. Respeitar a Deus é tratar Deus através do sentimento. Respeitar Deus não é temer Deus, é tratar dele porque ele o é Deus. Isto é que nós devemos. E nós estamos num momento da Terra em que se perdeu o respeito. Porque as gerações novas perderam esse sentido de respeito e gratidão às gerações antigas. E as gerações antigas deixaram de cuidar das gerações novas. Porque essa é a lei da vida, né? O pai e a mãe devem cuidar do filho. E o filho e a filha devem respeitar e honrar o pai e a mãe. E essa lei, que é uma lei divina, faz parte dos 10 mandamentos, nós jogamos ela fora. Nós hoje estamos com gerações extremamente egoístas, e eles não são egoístas só por serem, eles são egoístas porque nós, no contexto também, permitimos que se caminhasse nesse lugar. Nós perdemos o fio da meada. E nós precisamos respeitar a Deus. Né? Não useis o seu santo nome em vão. Né? Entender esse valor de Deus que a gente precisa mudar. E a última palavrinha aqui é reciprocidade. Por que eu sempre repito essa palavrinha? Eu sou muito atrevido, né? Já falei com todo mundo. E aí um dia eu perguntei ao Carlos, que é o espírito que nos dirige o trabalho, por que Deus fala amar a Deus sobre todas as coisas? Por que é esse lugar que a gente tem que amar a Ele sobre todas as coisas? Por que eu não tenho que amar a mim mesmo sobre todas as coisas? Né? E o Carlos disse assim, porque Ele te ama de toda a eternidade. E uma característica importante da lei é a reciprocidade. Se Deus nos ama de toda a eternidade,
acima de tudo, a coisa mais importante que nós temos que fazer é amar a Deus. É fazer as coisas cumprindo as suas leis. Esse contexto que nós precisamos da nossa mudança na caminhada. Nesse sentido da essencialidade, a segunda coisa essencial da doutrina é o Cristo. Como é que é esse Cristo? É o Cristo histórico? Não. O Cristo histórico, a gente, o próprio Kardec não se ocupou com o Cristo histórico, a gente não sabe o que é o Cristo histórico. Muito disso que nós ouvimos da história de Jesus foi contado de boca a boca e não existe, não é mentira. Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, muita coisa que está aí foi acrescentada, foi tirada. O contexto histórico não é o que é importante. O que é importante é o Cristo no seu papel na humanidade. Dizer, como alguns querem dizer, que então se a história não é verdadeira é porque ele não existiu, isso é idiotice. O homem que foi mais estudado em toda a história da humanidade, porque mais se escreveu, que foi Jesus, que mudou toda a estrutura da história da humanidade, inclusive a contagem da história da humanidade. Ele não pode ter sido uma invenção que dura 2.100 anos quase. Isso é cabeça de jirico de quem está inventando uma história dessa. Mas o que nos é importante é o Cristo que está na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual que é o modelo para a humanidade, e eles respondem a menor resposta: Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo de perfeição moral. E é esse lugar que é essencial para nós. Se ele nasceu em Belém ou nasceu em Nazaré, se ele foi para o deserto ou não foi, se ele multiplicou, foi 5, 10, 200 pães, isso não é essa a essencialidade do Cristo. O que é essencial do Cristo é a força do seu amor que transformou homens e mulheres e transformou a humanidade, querendo a humanidade se transformar ou não. Sim. Então, dentro deste contexto, nós temos que ver que o Cristo representa para nós esse exemplo e esse legado que nós não podemos perder na vida. Você quer falar, Marival? Liga aí para o pessoal escutar lá fora. Olha, eu me recordo lá em Uberaba, quando tocava nesse assunto, esse lado histórico e o essencial da vida do Cristo, o Chico costumava nos aconselhar que nós devíamos buscar realmente era a essência dos ensinamentos do Cristo, não nos preocupar com aquilo que a história registrava, que até porque hoje a gente sabe que mais de 400 mudanças já foram efetuadas na Bíblia. Então, o Chico nos ensinava exatamente isso. Porque se nós formos analisar o Evangelho de Jesus, tem gente que faz esse tipo de análise do ponto de vista literário, do ponto de vista histórico, nós vamos passar por um processo de decepção. O que nós precisamos buscar é a essencialidade, são as modificações, são os exemplos constantes
que Jesus deu desde o primeiro instante ao nascer numa manjedoura. Quer dizer, então nós verificamos que nós não temos que nos ater a aspectos meramente históricos, mas sim da essência da vida que Jesus nos deixou. O Chico nos lembrava disso. Então, dentro dessa perspectiva de essencialidade, qual que é o grande projeto de Deus? Em nome, né, de Jesus aí na terra, o que Jesus veio fazer? Então, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, Jesus diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Então, nós temos que entender que o grande projeto que deveria ser o projeto da nossa vida, deveria ser o projeto de cumprir a lei. Nós estamos aqui para cumprir a lei de Deus. Então, a cada momento da nossa vida, a cada gesto da nossa vida, a cada situação que a gente faça ou viva, nós temos que procurar o que a lei pede que nós façamos naquele momento. Isto é a primeira questão essencial dele. E aí vem uma outra pergunta, né, quando se fala do Cristo, porque o pessoal cismou, né, porque é uma doutrina judaica. O cristianismo surge da doutrina judaica, como o islamismo surge da doutrina judaica. Né? E a doutrina judaica, eles, até por um contexto da própria história, quem estudou sobre os exilados vai entender isso melhor, eles têm mania de salvador, eles querem alguém que resolva o problema deles lá de fora. E, infelizmente, nós continuamos com essa doutrina de salvação na nossa vida. Eu tenho problema, eu vou para a casa espírita e quero que o mentor da casa espírita resolva o meu problema. Eu quero conversar com ele para ele me dar a direção das coisas, para que ele tire a minha doença, para que ele resolva as coisas que estão na minha vida. Nós temos uma proposta na vida e a gente fica nesse lugar. Eu acredito que muita gente já ouviu eu contar essa história, né? Que é uma realidade. Alguns anos atrás, nós, num congresso de saúde e espiritualidade dentro da Faculdade de Medicina, nós tivemos uma mesa que falava sobre fé e cura. E nós quisemos fazer uma mesa com a presença de diversas religiões. Então, eu fiquei responsável para falar sobre o espiritismo, nós convidamos um pastor, convidamos um médico budista para falar, e nós tivemos a alegria de receber o Frei Cláudio para falar sobre a Igreja Católica. Ele que ficou por último, graças a Deus que ele ficou por último, porque ele deu um show. E ele que parecia que não era o católico lá, porque ele acabou com tudo que era sacramento da igreja, contando e colocando avaliação. Mas o que eu quero contar é que ele diz que na década de 60 ele foi para o Vaticano para fazer o doutorado dele em teologia. E quando ele chegou lá, o orientador dele queria que ele estudasse metodismo. Ele disse: eu não vou estudar metodismo, não estou interessado em aprender metodismo, eu não vou, o que eu vou ganhar com essa história? Eu não queria nada com o metodismo. Aí ele disse que foi para a Biblioteca do Vaticano, que é uma coisa que eu queria ter o prazer de ir para a Biblioteca do Vaticano, e ele achou um texto do século XIII, de um escritor, um teólogo católico, que estava lá. O título do texto é esse: pode um homem salvar a humanidade? O título era uma pergunta. Ele leu o texto e se encantou com o texto. E ele disse que ele queria fazer o doutorado dele sobre isso. Pode um homem salvar a humanidade?
Aí ele disse, não era o contexto, assim, ó, eu sei que vocês vão querer saber que resultado que deu. Olha, eu fui aprovado com louvor só com o senão, que nunca fosse publicada a tese. Por quê? Porque não pode um homem salvar a humanidade. Jesus não veio salvar a humanidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio fazer o caminho. O processo, o caminhar. Acho que está. A tecnologia, gente, se puser aqui, ela não funciona, não é? Eu ponho o troço aqui, ele vai subindo para cá. Aquilo ali não dá, não. Eu acho que eu falo com ele, porque toda vez que eu ponho esse negócio, ele sobe. Dentro dessa visão, Jesus não veio salvar o mundo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não carrega a sua cruz. E Jesus não te leva a carregá-la no caminho. A nossa salvação é construída por nós mesmos. É responsabilidade nossa. Vou dizer para vocês que nem Deus nos salva. Porque ele já deixou a lei prontinha. Se você faz a lei, caminha. Se você não faz a lei, você fica no buraquinho que você está. E se você não ficar satisfeito com o buraco ele fica pior. Vai afundando, afundando, afundando. Até que um dia que você acha o buraco fundo, e aí você vai aprender o primeiro passo do AA. Né? Quando você sente que você está verdadeiramente no fundo do poço e olha e fala assim, existe um ser superior a mim, e é só ele que pode me dirigir. É só isso. Nós temos que fazer esse caminho. A relação de Jesus com Deus, que é uma coisa que a gente precisa aprender. Aqueles que estudam o Evangelho nas línguas mais antigas, a fala, todas as vezes que Jesus chama a Deus em oração, em contato, ele fala Abba. E Abba, né, em aramaico, em hebraico quer dizer, ele significa paizinho. É uma forma carinhosa de falar com Deus. Então nós estamos precisando aprender a linguagem do baianês e virar para Deus assim, pai, eu estou precisando de você na vida. Nós precisamos nos relacionar com Deus de uma forma de um amor filial. Tratá-lo com o carinho que a gente precisa fazer. Se nós já aprendemos a tratar com carinho com os nossos pais, que muitas vezes a gente não aprende, a gente precisa aprender a tratar com carinho a Deus nessa nossa caminhada. A grande lei que o Cristo traz é a lei divina. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Olha, diz que Mahatma Gandhi, depois que leu o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, ele disse que Jesus não precisava ter feito nada para a humanidade. Somente o Sermão da Bem-aventurança. Eu digo que a gente pode pegar o Evangelho todo e jogar ele todo fora e guardar esse versículo apenas. Porque é essa
a nossa necessidade, tem que ser a nossa meta e tem que ser o nosso exercício. Nós precisamos aprender a amar. E temos que amar a Deus sobre todas as coisas, temos que nos amar para poder saber amar ao nosso próximo. Porque a medida do amor ao próximo é a medida do meu amor. A gente não se ama, não se cuida. A gente faz coisas que não deve. A gente desrespeita a lei e com isso desrespeita o nosso corpo, a nossa alma. Então, a gente não sabe amar as pessoas. Às vezes a gente até é afetuoso com as criaturas, mas o amor é uma coisa que nós ainda precisamos exercitar e que está longe da gente. E qual que é o grande legado do Cristo para todos nós? Está em João, no capítulo 14, no versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-a dou como o mundo a dá. O grande legado do Cristo para a humanidade é a paz que ele carrega dentro dele. Não é a paz do mundo, até porque o mundo agora não sabe nem o que é paz, né? Nós só sabemos o que é guerra, o que é briga, o que é confusão, o que é luta o tempo todo. Né? Até porque a história da humanidade não tem um dia de paz. Um dia. Toda a história da humanidade sempre teve um povo em luta o tempo todo. Nunca nós vivemos um dia de paz. Então, nós não conhecemos a paz. Porque a paz que nós precisamos nem é essa paz daqui, não. É a paz interna. É a paz que te faz caminhar e ver as outras coisas de mudança. É a paz que leva as criaturas, mesmo em guerra, construírem um mundo de paz para elas e para os outros. É a paz como aquele filme A Vida é Bela, em que aquele homem, sofrendo toda a luta pelo amor ao filho, ele não permite que o filho entenda que ele esteja numa guerra. E cuida até a morte para que o filho sobreviva e não perceba o lugar que ele está. É essa a paz que nós precisamos, não é a paz de não ter nada, mas é a paz da consciência tranquila de estar fazendo o melhor que nós precisamos. E um outro fator essencial é a caridade. E o que é a caridade? O verdadeiro sentido da caridade está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 886. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí a gente precisa entender o que é isso, não é? Benevolência para com todos, é querer bem para as pessoas. Mesmo que eu não concorde com elas, eu preciso querer bem para as pessoas. Mas a gente não é assim, não. Quando a gente não gosta das pessoas, a gente fica feliz quando o outro cai. E se a gente não faz assim bem feito, a gente fala assim, eu sabia que ia acontecer, nem que ele fez tanto mal para os outros, que ia acontecer um momento. Quer dizer, na realidade, por trás, você está assim, bem feito, ele aprendeu agora. Nós não sabemos desejar bem para as pessoas. Né? Há uma página interessante de Emmanuel que eu li há muitos anos, então não sei referência. Eu não sou muito bom para guardar referência das coisas. Né? Ele diz que nós somos muito caridosos e solidários no sofrimento das criaturas. Mas são raras as criaturas que são caridosas e solidárias na felicidade do outro. A gente não dá conta da felicidade das pessoas.
A nossa inveja é uma porcaria, para não falar outro termo que todo mundo diz todo dia. Mas nós somos extremamente invejosos, né? A gente não dá conta desse lugar. A segunda característica da caridade é indulgência para as imperfeições humanas. Ser indulgente não é concordar com a imperfeição humana, é entender a imperfeição humana. A gente precisa diferenciar muito claramente isso. Porque o movimento religioso, e aí não é o movimento espírita, é um movimento hipócrita, que muitas vezes fica confundindo indulgência com as imperfeições com tolerância com o defeito e o erro da humanidade. Há um autor chamado André Spanville, que é um filósofo francês do século XX, né? Ele tem um livro muito bonito que se chama O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E ele, nesse livro, ele estuda todas as virtudes humanas. E ele diz que a tolerância é a única virtude humana que tem que ter limite. Porque se eu tolerar tudo, eu vou tolerar o intolerável e permitir que o mal cresça diante da humanidade. E aí eu fui voltar no Cristo quando o pessoal fica lá questionando a postura dele no templo, que ele expulsando os vendilhões. Mostrando isso. Eu tenho que entender as imperfeições, que o homem é imperfeito, mas eu não posso tolerar o que é intolerável. Foi por isso que os países europeus e a Igreja Católica são corresponsáveis por tudo que o nazismo fez através da Alemanha. Porque a Igreja Católica e todos os países ao redor toleraram todos os absurdos que Hitler foi fazendo e não fizeram nada antes. E quando viram, a situação já não tinha retorno, a não ser com a dimensão da guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos que entender isso. E a gente precisa aprender a perdoar as ofensas. Aí os outros falam assim, perdoar a ofensa é esquecer as ofensas. A gente não esquece a ofensa. Porque se perdoar fosse esquecer, era uma função da memória. Então era muito fácil. Se eu não conseguisse perdoar, eu iria no hospital pedir um neurocirurgião para dar uma picada de laser na área da minha memória e eu ia esquecer as coisas e ia ter perdoado o indivíduo, porque eu não lembro. Perdoar, né? A palavra, ela vem do latim, é perdonar, é dar além daquilo que o outro consegue te dar. E há uma escritora, uma psiquiatra americana, que ela diz que perdoar é ver a luz que mora no coração do outro. Que o dia que eu consegui ver o bem que mora naquele que me fez mal, eu aprendi a perdoar. E para mim é a definição mais bonita que eu já li sobre perdão. Então, eu só perdoo o outro quando eu consigo aprender a ver o que o outro tem de bom. Enquanto eu estiver vendo nele só o mal, e só o mal que ele me fez, eu não consegui perdoar. Aí a gente ouve assim, outro dia, essa semana, a semana passada, uma senhora virou para mim e falou assim, eu virei para ela e falei assim, a senhora precisa perdoar o marido, porque é uma coisa que precisa perdão mesmo é marido, não, eu não sei se não melhora, é uma classezinha vagabunda, chama marido. Mas não quiseram ficar com o namorado e amante, acham que é importante casar, aí eles acham que vira dono, fica uma confusão danada. Aí ela falou assim, não, eu já perdoei ele. Aí ela me lembrou que o que eu falo, eu falei assim, não, eu tenho que falar, minha função é advogado do diabo. Eu falei assim, olha, minha senhora, a senhora não perdoou, a senhora lembra disso o tempo todo. E a doença da senhora é falta de perdão. A senhora está acabando com a senhora, né, vivendo tudo isso que a senhora está vivendo, falta de perdão. A senhora sabe por que a senhora faz isso? Ela saiu brava, eu falei, é o seguinte, né, eu tenho uma história famosa.
Porque o homem, né, é um indivíduo burro. A mulher bota um chifre nele, ele mata a mulher, mata o amante e vai para a cadeia. Olha que coisa mais ridícula do mundo. Olha a coisa mais ridícula do mundo. Pá, pá, pá. 3 tiros. E que faz essa confusão. A mulher, ela ganha um chifre do marido e ela fala assim, não. Ela chora. Primeiro chora. Depois ela vira e fala assim, vira para ele e fala assim, olha, eu entendi, eu te perdoei. Vou ficar com você. Ó, já complicou a coisa. Aí ela vai fazer 2 coisas na vida. Ela vai engordar, porque vai ficar feia, e ela vai ficar deprimida, com aquela cara de que quem comeu não gostou, e a vida está toda ruim, e toda vez que ele reclamar, ela vai virar e falar assim, você sabe por que eu estou assim? Oh, não tem nenhum tiro no mundo pior do que isso na vida. Porque mulher não é burra, não. Elas são cruéis, mas burras elas não são, não. O fato é que quem fica falando que perdoou e fica lembrando 24 horas por dia aquilo atormenta a vida dele, perdoou nada. Perdoou nada. E falar eu te perdoo é muito fácil, eu te perdoo. O problema é perdoar as criaturas da vida. Entre as coisas que a gente for buscar lá na lei de caridade, os espíritos reforçam muito essa questão do não matar. Não matar faz parte da lei de amor, justiça e caridade. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Uma das formas importantes dessa caridade é eu não fazer mal para que as pessoas sofram e eu não fazer mal para que eu sofra. A lei de amor é contrária a essa ação ainda medíocre da humanidade de matar o outro. Dentro do aspecto da caridade, muita gente valoriza profundamente a caridade material representada na esmola. E os espíritos, eles questionam muito essa postura do homem de se preocupar com a esmola. E Kardec, repetindo, querendo entender o que eles querem dizer, na pergunta 888, eles dizem, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. Então, nós temos que pensar como que nós estamos fazendo as coisas para ajudar as criaturas. Nós temos que pensar nesse sentido. Porque, infelizmente, muitas vezes a forma como é dado o bem material ao outro é com muita humilhação, às vezes com desrespeito, com descuidado. Quando não há cobrança, eu dou se você fizer isso, eu dou se você fazer assim. Eu estou falando porque eu já passei por essa monte de situação. Teve uma época que a gente tinha um trabalho na União Espírita Mineira e ficava uma briga. Se tem que ter evangelização para ganhar pão, ou a gente dá o pão e a evangelização, e depois se o indivíduo fica ou não fica. Aí o povo fica, não, tem que dar, porque o mais importante é o espiritual. Aos outros acharam, não, mas se a gente faz isso, a gente está obrigando o indivíduo a ouvir, ou que às vezes não quer. Se você quer dar o pão, dá o pão para quem está com fome. Se ele quer o resto, é a escolha dele, não é você que tem que obrigar a escolher. Isso não é uma coisa muito simples. Mas a gente tem que repensar o que a gente está fazendo quando a gente está fazendo isso. Quando a gente não está fazendo para ganhar palma na vida, Porque esse ainda é o maior problema, eu acho que talvez seja essa reflexão mais
pesada que os espíritos fazem aí. É qual o sentimento que me leva a dar a esmola para alguém. E nesse contexto os espíritos vão ficar devendo muito, porque a gente, se tem uma turminha ruim de tirar dinheiro no bolso, é espírita. Eu falo isso constantemente, né? Eu já cansei de ouvir crítica, ouvir situação. A gente faz os nossos congressos, o povo diz que a gente é elite, que cobra isso, cobra aquilo. Eu falo assim, olha, porque dá de graça que de graça recebeu. Eu não recebo uma instituição que me aluga um lugar de graça. Eu não ganho passagem de graça para trazer as pessoas para falar. Eu não hospedo as pessoas gratuitamente. Eu não faço as coisas gratuitamente. Então, ninguém está cobrando. O que de graça a gente recebe é oração, é passe, é a mediunidade, é a palavra do que eu falo. Isso eu não tenho direito de cobrar. Mas é muito vergonhoso para o movimento espírita fazer isso, porque não é aqui, é no Brasil inteiro, e lá em Portugal, porque a gente é igualzinho, eles brigam do mesmo jeito. Eu fico vendo, porque no resto da Europa, nos Estados Unidos, eles não têm essa visão é nossa. Eu falo o seguinte, isso é vergonhoso, porque nós somos o segundo maior PIB do Brasil. Nós só perdemos para os judeus, porque é uma classe muito rica e muito pequena. E somos a segunda classe mais culta do país. Os espíritas também só perdem para os judeus. Então, é uma vergonha que uma população onde a maior parte de nós tem a maior renda do país, as pessoas têm dificuldade de contribuir, e contribuir para fazer a casa, para pagar a luz, para pagar a água, para pagar um lanche, para fazer um encontro, para alugar uma cadeira que eu sento. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Né? Porque falar que nós não temos dinheiro... Eu vejo muita gente falando assim, mas eu não posso ajudar a fazer tal coisa. A grande maioria de nós aqui sai e vai a um restaurante e gasta muito mais do que um dinheiro, às vezes, que vai ajudar a casa a sustentar uma criança que está aqui dentro. E nem o trabalho que é de graça, que é a palavra, o povo não quer fazer. O Zé Geraldo falou. O que eu digo? Eu acho que eu estou aqui porque eu tenho mania de falar, né? E sou vaidoso, adoro ganhar aplausos na vida, então eu falo. Mas tem gente que não... Eu estou no carnaval, eu vou descansar, né? Ou vou pular o carnaval, porque também é direito dos outros, se quer. Então, vai fazendo o caminho onde quer. Qual que é a maior caridade que nós podemos fazer na vida? É a educação moral. Né? E na pergunta 889, ele diz, mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é o que depende a melhoria do vosso planeta. Então, nós estamos precisando lembrar que a maior educação, a maior caridade que nós podemos fazer é a de nos educar e concitar a humanidade a se educar e a se modificar na vida. É preciso pensar profundamente nesse caminho. Amar os inimigos, talvez o maior desafio da caridade. E amar os nossos inimigos, os espíritos nos ensinam isso muito claramente, e Kardec vai falar sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo com muita propriedade. Não é ficar, meu amor, meu querido, você não precisa fazer isso com o seu inimigo, não. É perdoar-lhe e retribuir o mal com o bem. Nós não precisamos, de maneira nenhuma, ficar nhenhenhen com os nossos inimigos, não. Mas eu não tenho inimigo. Todo mundo tem algum inimigo na vida. Uns inimigos mais fraquinhos, outros mais... Né?
Tem os inimiguinhos mais fáceis de lidar, que a gente não quer que morra para poder a gente pisar no pescocinho dele devagar, até que a gente cansa. E tem uns que a gente pudesse, já matava na hora, acabava com ele e achando que é a solução da vida. Mas nós temos que entender que não é essa a lei e não é esse o propósito. Pode falar, irmão? Jesus deixa bem claro, né? Os inimigos do homem são os seus familiares, né? Não é a cunhada, nem a sogra, não. É os inimigos chamados de orgulho, egoísmo, vaidade, por aí. Nós estamos falando aqui que o maior inimigo, né, segundo Jesus, são os nossos familiares, para lá quem está lá fora e não escutou, né? Moram dentro de nós, a nossa casa, no nosso íntimo. Somos nós mesmos nesse contexto e nessa situação. Então, nós entendemos que a essencialidade da vida e o nosso propósito é esse. E aí fica essa grande pergunta para todos nós. Qual é o nosso grande papel na vida que nós estamos agora na humanidade? Qual que é o nosso papel? Há uma fala de Jesus que deveria ecoar, a gente deveria colocar no espelho, que a gente se cuida da aparência todo dia, que diz assim: alma ingênua, ainda esta noite pedirão conta de ti, e que farás com tudo que ajuntares? Nós estamos todos, a qualquer momento, para ter que dar conta da nossa vida. Não é a morte, dá conta da nossa vida. E o que nós vamos fazer com tudo isso que a gente ajuntou? O que nós vamos fazer com todo o conhecimento espírita que a gente reuniu esses anos todos na vida? O que nós vamos fazer com tantos exemplos maravilhosos que a gente teve na vida? Fazer isso é fácil? Não é fácil, não. As grandes figuras que a gente conhece da humanidade que fizeram isso sofreram profundamente. Jesus, seus apóstolos, seus grandes discípulos na história, mais próximos da gente, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, a figura ímpar de Francisco Cândido Xavier, a irmã Dulce, e tantas criaturas que, Jerônimo Ribeiro, criaturas que tiveram aí e que passaram de tudo na vida e viveram situações as mais complicadas e que deram o seu testemunho. O caminho é fácil? Não. Mas Deus não escreveu em lugar nenhum que o caminho é fácil. Ele escreveu que existe um caminho. Mas caminho fácil? Não existe caminho fácil. Sabe por que não existe caminho fácil? Porque tudo na vida tem renúncia. Tudo que eu faço tem um preço. E nós temos a ilusão. E é isso que é o milagre, e é isso que é a busca que a gente tem com Deus. De que é possível ter isto e aquilo, que é possível fazer assim e assado, que a gente não tem que abrir mão de nada, que a gente não vai ter que abrir mão das coisas. A vida é sempre um gesto de renúncia. Para estar aqui, vocês abriram mão de outras coisas. E quem for para alguma coisa diferente, abriu mão de estar aqui. Quem está certo ou errado? Ninguém está certo ou errado. Cada um está no seu caminho. E cada um vai fazer o seu caminho da forma que ele quiser. Enquanto nós persistirmos em ficar buscando o que é o certo e o errado lá fora, nós vamos estar perdidos. O certo é o certo para mim. O errado é o errado para mim. Sou eu que tenho que mudar, sou eu que tenho que caminhar diferente, sou eu que tenho que fazer diferente.
Sou eu que tenho que fazer uma movimentação interna e todos os dias ter a coragem que Paulo, caído, cego, no deserto, em frangalhos moralmente naquele instante, ao ouvir a voz daquele homem que se confessou ser Jesus e dizer: Senhor, que queres que eu faça? Muito obrigado e muita paz.